Éfeso, além de ser rica, próspera, também era uma das mais importantes cidades de entre as 11 cidades que constituíam a província romana da Ásia. Nela ficava localizado o templo da deusa Diana, também chamado de Artemision, considerado uma das 10 maravilhas do mundo antigo, tendo sido erigido antes de 356 a.C. e destruído pelos godos em 260 d.C. O templo era, ao mesmo tempo, uma casa do tesouro, um museu e um lugar de refúgio para criminosos. Era um local que permitia o trabalho de muita gente, incluindo os artesãos da prata, que eram ourives, que fazia nichos de prata para a deusa Diana e que ganhava muito dinheiro com isso. Ele se viu ameaçado pela pregação do apóstolo Paulo e convenceu os demais artífices da cidade a combaterem a Paulo e a seus companheiros também. Eles arrastaram Gaio e Aristarco até o teatro, onde começaram a gritar por quase 2 horas: "Grande é a Diana dos Efésios! Grande é a Diana dos Efésios!" E não era somente a Diana que eles adoravam. Na verdade, a idolatria era muito grande em Éfeso. O povo era supersticioso e muito ligado a magias e ao espiritismo. Eles adoravam a Eros, o deus pagão da sensualidade, a Atena, a deusa da sabedoria, e a Esculápio, o deus da medicina, e muitos outros. E é claro, eles também adoravam ao imperador devido à soberania e ao domínio de Roma. A Biblioteca de Celsus, por sua vez, era um monumento grandioso e sua imponência era prova de que Éfeso também era bastante desenvolvida em relação à cultura, sobretudo por causa da influência do mundo e da cultura grega. A população de Éfeso contava com aproximadamente 200.000 habitantes, e por causa de sua localização, o seu porto marítimo era capaz de permitir a circulação de grandes navios no mar Egeu. A cidade se localizava perto da costa oeste da província romana da Ásia Menor, no mar Egeu, e próxima à foz do rio Caister. Um escritor romano chegou a chamá-la de a luz da Ásia, e ela também era considerada a feira das vaidades do mundo antigo. Seus habitantes a chamavam de a metrópole da Ásia. Para se dirigirem a Roma, os moradores do continente asiático chegavam naturalmente com as suas caravanas até o porto de Éfeso ou acessavam por terra, já que Éfeso e as mais importantes cidades da Ásia Menor se conectavam através das estradas. Isso acabou levando a cidade a ser dominada várias vezes pelos macedônios, persas, sírios e romanos. E como foi que o evangelho chegou até Éfeso? Em Atos 18, versículo 19 a 21, temos o relato da segunda viagem de Paulo, quando ele se dirigia de Corinto a Jerusalém e visitou Éfeso. Isso aconteceu no ano 52. Portanto, a igreja de Éfeso foi fundada por Paulo, e ele contou com a ajuda de Priscila e Áquila. E foi em Éfeso que Paulo veio a pregar também. Quando voltou a Éfeso em sua terceira viagem missionária, Paulo ficou 3 anos nesta cidade e fez um grande trabalho, não só em Éfeso, mas em todas as cidades vizinhas. A carta aos Efésios foi escrita por Paulo durante sua primeira prisão em Roma, do ano 60 ao 63. E ao que tudo indica, Paulo fez algumas visitas a Éfeso quando foi solto e deixou Timóteo encarregado da igreja que fora fundada ali. 1 Epístola de Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Dê uma conferida. E lá pelo ano 66 aproximadamente, talvez logo após o início da Guerra Judaica, o apóstolo João aparece em Éfeso. João fora banido para a ilha de Patmos durante o reinado de Domiciano, no ano 81 a 96. E ele foi posto em liberdade e morreu durante o reinado de Trajano. Segundo a tradição, João, em idade bastante avançada para que pudesse andar, era carregado até a igreja de Éfeso. E lá ele admoestava os irmãos dizendo: "Filhinhos, amai-vos uns aos outros." Portanto, fica bastante evidente que a igreja de Éfeso tinha mais de 40 anos quando Jesus ditou esta carta. E outra geração havia surgido. Uma geração diferente daquela que havia recebido o Evangelho com todo o entusiasmo e ardor, e com uma devoção a Cristo que esta nova geração não tinha. A igreja havia abandonado o seu primeiro amor.